Olá pessoal, vamos resolver a questão 4 da prova da FUVEST 2023 da segunda fase. Considere as circunferências C, C1, C2, C3, Cn e a reta S satisfazendo as seguintes propriedades. A circunferência C1 tem centro 0, 0 e raio r igual a 4. O centro das demais circunferências pertencem ao eixo x. A circunferência C2 é tangente a C1 e a C3, a circunferência C3 é tangente a C2 e a C4 e assim por diante. A reta S é tangente a cada circunferência Cn para n maior ou igual a 1. O segmento que liga o centro de C1 ao ponto em que S tangencia C1 forma um ângulo de 60 graus com o eixo x, ou seja, esse ângulo aqui de 60 graus. A circunferência C é tangente a C1 no ponto Q menos 4, 0 e passa pelo ponto P, x0, 0. Com base nessas informações, item A, determine o raio da circunferência C. Vamos analisar a figura com mais calma de acordo com os dados. Nós sabemos, então, que o raio da circunferência C1, de acordo com o enunciado, é 4. A pergunta do item A é o raio da circunferência C, essa circunferência grande aqui. Sabemos que o diâmetro é PQ. Então, se o diâmetro da circunferência é PQ, o raio é metade do diâmetro, ou seja, o raio é PQ dividido por 2. Logo, se descobrirmos o valor de PQ, nós estamos feitos, já vamos saber o valor do raio. Mas como fazemos isso? Observe que o PQ é essa medida aqui que vale 4, que já está escrita aqui, mais este outro pedaço aqui. E veja que esse outro pedaço aqui, ele é um dos lados desse triângulo aqui. Mas esse triângulo, um dos lados dele pertence ao segmento S. E o segmento S, o segmento de reta S, ele é tangente à circunferência C1. O que significa ser tangente? Significa aqui que ele vai passar um único ponto, e se nós traçamos essa medida de raio aqui, esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto, vai ser exatamente 90 graus. Portanto, esse triângulo em vermelho aqui, ele é retângulo. E ainda mais, nós já sabemos que essa medida aqui, ela é um raio dessa circunferência C1. E sendo um raio, essa medida mede 4. Mas eu quero saber o PQ. O PQ é 4 mais esse pedaço todo aqui. Bom, eu sei que esse ângulo mede 60 e sei que esse é um triângulo retângulo e um dos catetos mede 4. Então, eu quero descobrir esse valor, que é a hipotenusa. Veja, a hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que está oposto ao lado de 90 graus. E como que eu calculo o valor da hipotenusa? Bom, posso utilizar as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Vamos ver então. Temos aqui o cateto adjacente, esse ângulo de 60 graus, e eu quero descobrir a hipotenusa. Cateto adjacente à hipotenusa é o quê? É o cosseno. Ou seja, cosseno de 60 graus tem que ser igual ao cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é esse pedaço aqui, eu vou chamar de H. Ora, nos interessamos pelo H, então o H vai ser, passa esse cosseno dividindo, e esse 4 fica aqui, então vai ficar que o H é 4 sobre cosseno de 60 graus. Só que o cosseno de 60 graus é meio. Então, H vai ficar 4 sobre meio. E aí, 4 sobre meio, esse meio passa aqui multiplicando como 2, vai ficar 4 vezes 2, que é 8. Logo, essa medidazinha aqui, H, é 8. Ou seja, quanto que é PQ? PQ é 8 mais 4. Portanto, o valor de PQ é 12. Se o valor de PQ é 12, a medida do raio é PQ sobre 2, que vai ser 12 dividido por 2, que é 6. Concluímos, portanto, que o raio da circunferência C é 6. Item B. Dado n maior ou igual a 1, determine a razão entre os raios das circunferências consecutivas Cn mais 1 e Cn. Observe aqui que nesta figura, os raios das circunferências vão diminuindo com uma certa razão. De acordo com a figura aqui, os raios das circunferências vão formar uma progressão geométrica. Então vejamos, nessa primeira circunferência é dado pelo enunciado que o raio dela é 4. Então, o raio de C1 vale 4. Agora, o raio de C2 vai valer quanto? Vai valer 4 vezes uma certa razão, que é uma razão que eu vou chamar de Q.
Para a circunferência C3, a circunferência C3 vai ser o raio da circunferência C2 multiplicado pela razão Q, ou seja, 4Q ao quadrado. E assim por diante. Assim temos uma progressão geométrica cuja razão vai ser Q. E nós queremos a razão entre os raios das circunferências consecutivas Cn mais 1 e Cn. Mas observe que todas essas circunferenciazinhas aqui até o Cn, todas elas estão contidas dentro dessa circunferência de medida C. Ou seja, a soma de todos esses valores aqui, desses diâmetros, tem que ser 12, pois já calculamos no item anterior que o raio da circunferência C é 6, e portanto o diâmetro é o dobro do raio, vai ser 12. Assim, se o PQ, que é o diâmetro de C, vale 12, quer dizer que a soma dos raios de todas as circunferências tem que ser o raio da circunferência C. Ou seja, a soma de todos esses termos aqui, se eu fizer a soma desses infinitos termos, como eles estão contidos aqui dentro, isso aqui vai resultar no raio da circunferência C, que é 6. Ora, então para essa ser uma PG de infinitos termos para resultar num número inteiro, segue que essa razão tem que ser menor que 1. E como calculamos a soma dos infinitos termos de uma PG dessa forma? Nós pegamos o termo inicial e dividimos por 1 menos Q. Nesse caso, nós sabemos que a soma tem que dar 6. Logo, resolvendo essa equação aqui, nós temos que 6 menos 6Q é igual a 4. Logo, menos 6Q vai resultar em 4 menos 6, que é menos 2. E, portanto, isso quer dizer que o Q é menos 2 dividido por menos 6, que, na verdade, se simplificarmos, corresponde a 1/3. Assim, a razão entre os raios das circunferências consecutivas Cn mais 1 e Cn vai ser 1/3.